Então, bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade aí à matéria, tá? Principais características dos países emergentes. No capítulo 6 eu já tratei todo o assunto, né? Falei sobre o BRICS, MIST, características gerais dos países, mas, gente, tá faltando aí o Brasil, tá? Que é o B aí do BRICS, né? O Brasil não tem no livro de vocês, eu falei para vocês que ia ter um extra, né, do capítulo 6. E é importante falar do Brasil, porque a gente vai falar de aspectos econômicos também, tá, gente, aí do Brasil. Inclusive, vamos tratar nessa aula especificamente de aspectos econômicos, tá? Porque a gente está falando de países emergentes. Não dá para a gente tratar Brasil de uma forma geral, até porque vocês veem Brasil em outros anos anteriores, né? Mas especificamente os aspectos econômicos a gente vai tratar nessa aula, tá, gente? Então vamos lá. A gente já falou sobre blocos econômicos por nível de integração, tá? A gente fez toda a divisão lá, não esquece da escadinha, tá? Dentro do nível de integração. São 4 níveis, tá? Blocos econômicos, características gerais. Então, eu já expliquei todas as características desses países, né? Desses blocos econômicos, aliás. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Capitalismo, desigualdade e exclusão. IDH, Índice de Gini, PIB per capita, PNB, PPC. Origens históricas do subdesenvolvimento. Características do subdesenvolvimento. E das economias emergentes, a gente falou da China, da Índia, da Rússia, dos tigres asiáticos e falamos do BRICS e do MIST. Então, todos esses assuntos dessas aulas da quarentena são importantíssimos. Pode sim cair na prova de vocês do Enem e da UES, tá? Então, sempre revisa, né, se possível assistir a aula do canal, enfim. Então, são assuntos importantes. E aí, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Brasil, tá? Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul, quinto maior do mundo em área territorial, equivale a 47% do território sul-americano. População atual de aproximadamente 211 milhões de habitantes. E aí vem o bizu, tá, gente? Em 2019, isso é a atualidade, tá? Até 2019, o Brasil era o quinto país em população do mundo. E o Brasil passou a ser o sexto, tá? O Brasil perdeu essa posição. Então, a gente tem China em primeiro, Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Indonésia em quarto e o Brasil era o quinto, mas o quinto agora é o Paquistão. Então, em 2019, o Paquistão tem 220 milhões de habitantes, passou do Brasil, que está em aproximadamente 211 milhões. Por quê? Porque o Brasil vem tendo um crescimento muito lento, né? O Brasil vem crescendo lentamente. E o Brasil, gente, deve ser ultrapassado por outros países africanos que têm um crescimento muito mais rápido. Estipula-se que até 2050 o Brasil deve ficar em 12º do ranking, né, para você ter ideia, né? Então, o Brasil cresce ainda, né, popularmente falando, isso é matéria de segundo ano, mas o Brasil cresce lentamente, tá? Hoje a taxa de natalidade do Brasil é de 1,73 filhos por casal. A gente já foi, por exemplo, na década de 60, 6,3 filhos por casal. Então, olha a diferença, olha a quantidade de filhos que a gente vem tendo, bem menor, né? A gente vem se aproximando a taxas parecidas com de países desenvolvidos, para você ter ideia. Agora, é claro que de país desenvolvido, às vezes, é menor do que isso, né? 0,6, 0,4. Muitos passam por problemas porque realmente o nascimento é muito pequeno. A taxa do Paquistão, por exemplo, só para você ter uma ideia, é de 2,33 filhos por casal. Então, eles cresceram mais do que a gente da nossa população. Então, o Brasil perdeu essa posição no ranking. Como o Enem gosta de entender se o aluno está ligado nessas informações, preste atenção nessa informação. É igual a aula, gente, que eu dei lá na sala master, que eu falei do Brasil ser da extra-OTAN. Preste atenção que isso é importante também, tá? Isso foi em 2019, isso pode cair na sua prova. Então, quem não pegou essa aula, né, dá uma verificada, porque o Brasil ser da extra-OTAN pode cair na sua prova também, tá bom? Galera, segunda maior economia da América Latina, né? E a gente é a segunda da América. A gente perde só para os Estados Unidos, tá? O Brasil hoje ocupa a sexta posição no mercado internacional, sexta maior economia do mundo, tá? Então o Brasil está dentro do G7, dentro do G20, que toma decisões importantes aí no mundo, tá? É a sétima maior em paridade de compra, de poder de compra da sua moeda, apesar de ter desvalorizado nos últimos tempos, mas a gente ainda tem um bom poder de compra, tá? Isso de acordo com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, tá? O país, gente, tem grande desenvolvimento em setores agrícolas, minerador,
manufatureiro e de serviços, né? Bem como um grande mercado de trabalho, né? Apesar de ter um desemprego alto, né? E com a pandemia esse desemprego aumentou, o Brasil tinha uma série histórica de bons mercado de trabalho ser amplo, né? Então a gente não tinha tanto desemprego. Só que assim, muitos países vêm passando por crise e o desemprego vem aumentando. É claro, gente, que isso também é fruto das tecnologias, né? Como o mercado do Brasil começa a ficar mais tecnológico, isso também pode aumentar, né? Isso pode faz com que eu tenha um desemprego maior, porque as máquinas substituíram o homem. Isso é natural. Você vê que a Europa também passa por alguns setores que tem desemprego. Por quê? Por conta da tecnologia, né? Mercosul, isso é importantíssimo, né? O Brasil faz parte aí do Mercado Comum do Sul, tá? Então, esse Mercosul, tá, pessoal? Ele é importante para o Brasil porque o maior PIB do Mercosul é do Brasil. O Brasil tem uma capacidade de competição muito boa com os países, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A gente tem muitas trocas comerciais. Então, esse Mercosul, só para a gente lembrar, ele iniciou em 1991, né? Então, a gente tem várias trocas comerciais. Apesar, isso também é a atualidade, que a Argentina em 2020 pensou em sair do Mercosul, mas não saiu totalmente, né? Por conta da relação do presidente do Brasil não ser tão boa com o presidente da Argentina. Mas a gente tem uma capacidade de comércio muito boa, a gente tem uma troca comercial muito boa dentro do Mercosul. Para você ter ideia, por exemplo, a Argentina compra muito sapato aqui do Brasil, né? Porque eles têm o tango, né? E o Brasil, por exemplo, compra muita carne. Se você for, por exemplo, em qualquer restaurante, você tem lá, por exemplo, a picanha argentina, a maminha argentina, então a gente compra muito, né? Esse produto aí da Argentina. Então, ser do Mercosul é muito importante. Apesar de que o Brasil, gente, nesse momento, ele vem se afastando do Mercosul, né? Se afasta do Mercosul e faz uma política muito próxima dos Estados Unidos. Até por conta dessa relação que o Bolsonaro tem com o Trump, né? Então eles têm essa relação muito próxima. Então o Brasil se afastou do Mercosul. Em governos anteriores o Brasil não se afastava, né, do Mercosul, na verdade se aproximava do Mercosul. Galera, o Brasil tem um modelo agrário exportador. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas apesar do Brasil, né, ter um bom desenvolvimento urbano industrial, né, a gente tem uma grande participação no mercado com produtos agrário exportador, ou seja, nós somos do setor primário da economia, vendemos muito isso, né? Vendemos muito, né? Mas o Brasil, pessoal, já falei isso em outras aulas, não investe tanto nas tecnologias. E eu tenho que comprar esse produto tecnológico. Esse produto agrário exportador, ele tem um baixo valor agregado dentro do mercado internacional. Apesar disso, a gente ainda consegue ter um superávit, a gente ainda consegue, por exemplo, ter um PIB positivo por conta de vender muito. Então, por exemplo, a gente teve um PIB positivo no ano passado de 1%. Nosso PIB cresceu 1%, aqui no Ceará a gente cresceu 1,5%. Já falei em outras aulas isso. E foi por conta da venda desses produtos com baixo valor agregado, mas porque se vende muito. Então a gente tem muitos produtos como a soja, o algodão, o café, o trigo, né, e outros produtos do setor primário que fazem com que o Brasil cresça ainda. Mas, gente, a gente ainda tem que comprar muito produto de tecnologia de fora. Isso é um custo muito alto para o país. Então é claro que investir em tecnologia não é simples e a gente tem que investir em educação. Porque só a partir do investimento em educação que a gente vai poder investir em tecnologia e vai poder inventar coisas, né? Como, por exemplo, o Japão consegue, né? O Japão consegue aí ter um grande inventor de tecnologias do mundo. A gente já viu que a Índia, em outras aulas, eu falei para vocês que a Índia é um dos maiores produtores de softwares do mundo. A China tem uma grande produção, mas investiram em educação. Como eu falei para vocês em outras aulas, nós temos os mesmos problemas do que esses países também, porque nós temos um bom desenvolvimento, inclusive, mas, gente, a gente ainda tem uma relação muito ruim em relação à distribuição de renda. A nossa distribuição de renda é muito ruim. Então, apesar do país estar crescendo, do país ser emergente, ainda não melhoramos a vida da população. Você vê que esse salário mínimo realmente é mínimo. Não dá para as pessoas sobreviverem realmente com esse salário. Dentro da Constituição fala que o salário mínimo ele deve atender tudo, né? Ele deve atender você ter um lazer, você ter uma casa, você ter uma condição de vida boa, e a gente sabe que com esse salário mínimo não dá. Então, muito parecido com os outros países, a gente melhorou a nossa economia, mas ainda não deu uma condição boa
para as pessoas. É isso que falta para que a gente seja um dia desenvolvido. E, claro, investir em tecnologia, tá? Então, pessoal, só para a gente fechar aqui nesse slide, o Brasil tem um modelo agroexportador, ainda, né? Apesar da gente ter ainda uma dinâmica urbana-industrial. Como a gente já falou, lá no segundo ano, o Brasil ele já saiu, né, de um processo agrário. Hoje nós somos praticamente totalmente urbano. Galera, e aí eu coloquei, vale lembrar que os produtos agrícolas e pecuários do Brasil apresentam circulação global restrita em boa parte das situações. Gente, muitos países eles colocam taxa nos produtos brasileiros, né? Pra você ter ideia, o suco de laranja do Brasil tem 50% do valor real de imposto para entrar nos Estados Unidos. Então pega o valor real e coloca, acrescenta 50%. Então a gente tem uma concorrência muito forte, mas apesar dessa competição, a gente ainda consegue vender muito. Por exemplo, a gente tem competição com o algodão dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil vende muita soja. O Brasil tem uma boa relação com a China, vende muitos produtos para a China. A gente vende, por exemplo, frango para a China muito, né? Eles precisam de muita comida porque a população é muito imensa, né? Tô falando aí de 1,4 bilhões de pessoas. Então eles têm uma relação boa com a gente de compra. Agora, não sei porque durante essa pandemia, né, muitos, inclusive o presidente da República do Brasil, criticou, né, a China, disse que a pandemia surgiu lá, que foi eles que inventaram. O próprio ministro da Educação critica o tempo todo a China. Não sei se essa relação vai continuar, isso vai ser muito maléfico para o Brasil se a gente não continuar com essa relação com a China, tá? A gente fala de um segundo país mais rico do mundo, é bom ter uma relação boa com eles, não só com os Estados Unidos, né? Galera, então assim, mesmo frente a esse cenário de protecionismo de alguns países, como eu falei, a produção brasileira no setor primário faz do nosso território um dos maiores exportadores do mundo. Então, nós somos um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, juntamente com a China, juntamente com a Índia, que eu já falei em outras aulas, tá? Nós temos recordes internacionais de produção de soja, tá? E o Brasil exporta geralmente muito açúcar, né? O Brasil é um dos principais fornecedores do mercado internacional, madeira e derivados, como a celulose, por exemplo, fumo e derivados, tabaco processado e cigarros, tá? Soja e derivados, especialmente o óleo de soja, milho, suco de laranja e carnes, bovinas, suína e frangos, e o couro. Então o Brasil tem muita exportação, mas observe que é de muito produto primário. Então a gente tem que comprar muito produto tecnológico, isso é muito caro, né? E aí, gente, em relação à nossa infraestrutura comunicacional, o Brasil até cresceu em relação a isso. A gente tem um bom desenvolvimento de tecnologias de comunicação. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, o uso difundido do 4G. A gente usa bastante o 4G, agora já chegou o 5G, que vem possibilitando um acesso maior da população brasileira a esse, por exemplo, consumo online, né? Enfim, as pessoas poderem ter acesso ao mercado internacional, a comprar de fora, tá? Então o Brasil é um mercado superaquecido, tá? Com consumo de cosméticos, de tecnologia de informática, moda e outros ramos, tá? Incentivam aí o desenvolvimento das relações de comércio internacional. Então o Brasil compra bastante cosméticos, tecnologia de informática e moda. E isso, às vezes, essa compra é muito feita pela internet, fruto aí do acesso que nós temos hoje de 4G, inclusive de 5G. Algumas operadoras já trabalham com 5G. Então o Brasil melhorou essa infraestrutura, tá? Logicamente que a gente não podia deixar de falar das paisagens turísticas do Brasil. O Brasil tem uma imensidão de paisagens, de locais que o mundo visita, né? Então, principalmente que você pensa aqui no Ceará, né? Você pensa no Rio de Janeiro, então nós temos belíssimos lugares, né? Não precisa eu sair do Brasil para ir para pontos turísticos bons, né? E pro exterior. A gente tem tanta coisa para conhecer aqui, né? Então, gente, o turismo no Brasil é uma atividade muito importante, tá? A gente tem mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros atualmente. E o Brasil é o destino do mercado turístico internacional da América do Sul. É o principal destino da América do Sul, tá? E ele ocupa o segundo lugar na América Latina em termos de fluxos turísticos internacionais. O gasto dos turistas aqui no Brasil, pessoal, alcançou no ano passado 5,9 bilhões. Não é o recorde, né? A gente tenta alcançar 6 bilhões, é uma marca que não alcançamos desde 2016.
E o Brasil conseguiu, em 2014, atingir a marca de 6,84 bilhões de dólares. Só a gente lembrar, 2014, a gente teve Copa do Mundo no Brasil, né? Então foi quase 7 bilhões que o estrangeiro vem aqui e gasta, né? Isso é em dólar, né? Se a gente for multiplicar, multiplica aí por 5, né? 5 e pouco aí o dólar, né? E aí, gente, mesmo com a desvalorização do real, que a gente teve uma desvalorização da moeda, e lógico que quando você vem com dólar aqui, transforma o dólar, vem com euro, com a libra e transforma para o real, você tem muito dinheiro para gastar, mesmo assim o nosso turismo reduziu. Claro que em 2020 vai reduzir mais ainda por conta da pandemia, tá? E aí também o governo brasileiro liberou alguns vistos, né? Você sabe que hoje o norte-americano, os Estados Unidos, vem para cá sem precisar de visto. E o Trump não liberou o nosso visto para lá. Eu preciso de um visto para entrar lá, e aqui no Brasil agora os Estados Unidos eles vêm para cá sem necessidade de um visto, entre outros países que o Brasil liberou também. Então, mesmo com essas liberações, a gente ainda teve um fluxo turístico menor, mas ainda é muito bom, né? Quase 6 bilhões ainda é um valor muito bom aí que vem de fora. E aí o turismo, ele também, gente, é muito importante porque ele é responsável pela criação de 6,6 milhões de empregos diretos e indiretos na economia brasileira. Então, lógico que o turismo é bastante importante. Galera, leia o livro, todas as matérias. É claro que não tem Brasil lá, por isso que essa aula é especial, não tem Brasil, mas essa aula está disponível no canal do YouTube. Então, assista ela quantas vezes quiser. Lá no Meet eu também vou falar sobre o Brasil, tá? E é isso, tá, gente? Muito obrigado, saudades e se cuidem, pessoal. Muito obrigado pela atenção.